Amém. Graça e paz, Deus abençoe a todos que vão acompanhar mais esse vídeo em nome de Jesus. Amém. No vídeo passado, nós estávamos falando sobre as três partes de que nós somos feitos, a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. A gente estava vendo como o que a gente deve fazer com o nosso corpo, o que nós devemos fazer com nossa alma e o que nós devemos fazer com o nosso espírito. O nosso espírito está ligado ao Senhor. Nesse vídeo agora, eu vou focar um pouco no nosso espírito e depois eu vou falar sobre a fé da mente e a fé do coração, tá bom? O espírito do homem, muitas vezes ele é chamado na Bíblia como coração. Então, quando se fala assim, ó, você crê com o coração, não está falando com o coração, com esse órgão que bombeia sangue. Porque esse órgão que bombeia sangue aqui, ele só faz isso, bombear sangue. Ele não tem condição de ter sentimentos ou qualquer outra coisa. É só um órgão, assim como o fígado, assim como o rim, assim como o pulmão. É só um órgão, é o coração. Mas, figurativamente, coração está falando do espírito do homem. Então, quando a Bíblia fala que com o coração a gente creia de todo o seu coração, está falando do espírito do homem. Essa é a fé que vem verdadeira, a do espírito. Então vamos só recapitular uma coisa. Quando eu recebo uma palavra de Deus, essa palavra ilumina a minha vida. Eu entendo ela com a minha alma, eu compreendi ela. Aí eu fico meditando nela e essa meditação na palavra de Deus faz com que eu compreenda cada vez mais ela e ela acaba descendo para o meu coração. A hora que ela desce para o meu coração é mais ou menos assim, ó. Você acredita naquela palavra verdadeiramente. É um negócio que não tem como explicar porque é espiritual, mas você crê de verdade no coração. É uma crença verdadeira que você tem. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então quando desce no coração, aquilo ilumina o nosso ser, ilumina de verdade, você fala, poxa, eu sei que agora vai acontecer. É porque ela saiu da mente e passou para o coração. Essa é a fé verdadeira. Vamos para a palavra do Senhor agora, depois de eu ter te explicado isso. Romanos capítulo 10, versículo de número 8, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então olha só como é que a palavra está falando. Ó. Mas o que se diz? A palavra está junto de mim. Quando eu recebo a palavra, ela vem em mim. Quando ela chega em mim, o meu entendimento começa a trabalhar. O meu intelecto começa a entender. Muitas vezes a palavra dá uma mexida com a gente, porque a gente vê que aquilo que a gente estava fazendo, por exemplo, está errado. Poxa, eu entrei nesse caminho aqui, esse caminho está errado. A palavra de Deus está falando que eu não posso fazer isso, e ela começa a trabalhar, a palavra de Deus ela chegou até mim, então a palavra de Deus está junto de ti. Aonde está essa palavra? A Bíblia responde, ela está na tua boca e no teu coração, ela chegou em mim, eu comecei a meditar, ela desceu no meu coração, agora a minha boca vai falar. A boca só fala o que a gente acredita, a boca só fala o que o coração está cheio. Quando eu acredito de todo o meu coração, é isso que a boca vai falar. Então, se eu acredito que eu recebi uma bênção do Senhor, se eu acredito que eu recebi uma cura do Senhor, mesmo que alguém falar para mim assim, ó, não, você não recebeu, dentro de mim está assim, recebi. Aí você fala assim, pastor, mas isso é meio inexplicável. Sim, é meio inexplicável, não tem como explicar. Como é que Deus pode curar um câncer? Como é que Deus pode curar uma doença severa? Como é que Deus pode curar uma pressão alta? Como é que Deus pode curar uma diabetes? Não sei, eu não sou médico, eu não conheço, não consigo saber isso. Mas acontece? Acontece. Por quê? Porque a pessoa tem aquela fé que Deus vai fazer, e Deus faz mesmo. E isso acontece porque Deus não deixa de lado a fé. Aonde está a fé verdadeira? Está junto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração.
Por isso é tão importante a leitura e a meditação na palavra de Deus. Eu vou orando, vou meditando, vou lendo ali, aquela palavra fala comigo. Eu tenho esse costume, já falei em alguns vídeos atrás, eu tenho um costume de toda vez que a palavra fala comigo, eu anotar. Então eu pego um caderninho, sempre tem um caderninho do lado, eu anoto ali aquele versículo, aquela palavra, e depois coloco embaixo aquilo que Deus falou comigo. Aquela palavra vai ser importante. Muitas das vezes, na hora não é importante, mas depois eu sei porque que Deus me deu aquela palavra. Deus já enviou aquela palavra para que eu me preparasse, para que naquele momento eu pudesse usar aquela palavra e ser vitorioso em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor, mas... o que ela diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra verdadeira, a palavra da fé que pregamos. Eu não posso chegar em você e falar para você assim, eu acho que Jesus vai te salvar. Eu acho que Jesus vai te curar. Eu acho que Jesus vai te libertar. Não, isso não é fé. Isso não é a fé verdadeira. A fé verdadeira provém de um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. A palavra de Deus falou, e o braço de Deus nunca está encolhido para que não possa salvar. Bom, o que eu entendo com isso? Se o braço de Deus não está encolhido é porque Ele está sempre querendo. Ele está sempre querendo salvar. Então quando eu chegar perto de uma pessoa, eu vou falar, Deus quer te salvar sim. Por que eu vou falar eu acho? Eu acho não, eu tenho certeza, a palavra falou isso. Aí você fala assim, poxa pastor, mas parece uma coisa meio esquisita isso. Parece esquisito, mas é assim mesmo. Olha só o que diz a Bíblia. Vou citar aqui, mais para frente nós vamos fazer um vídeo a respeito dessa passagem bíblica. Por exemplo, em Isaías, diz lá, em Isaías 53, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. A Bíblia fala que pelas feridas de Jesus nós somos sarados, porque as nossas doenças e enfermidades foram colocadas em cima dele. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu tenho intenção de fazer um vídeo a respeito só dessa parte. Em Mateus 8, versículo 17, confirma o que foi dito por Isaías. Isso aconteceu para que se confirmasse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si nossas enfermidades e dores. Se Jesus levou as minhas enfermidades sobre ele, qual era o sentido dele levar? Ele levar para mim não levar mais, ora, não é isso? Para ele levou as enfermidades sobre o corpo dele para pagar a condenação da enfermidade. Ora, então eu estou curado em nome de Jesus. Ô pastor, isso aí iluminou é por quê? Porque Deus quer te curar. Pastor, como você fala isso? Falo com confiança. Essa é a palavra da fé que pregamos. Falo com toda a confiança possível, porque a palavra disse isso. Em cima do que a palavra fala, eu falo para você, Deus quer curar sim. Deus quer libertar, Deus quer salvar? Claro que quer. A palavra garante isso. E quando eu tenho a segurança do que a palavra do Senhor fala, aí, meu irmão, não tem como errar. Não tem como dar errado. A palavra falou, Jesus falou que céus e terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Então, olha, vamos de novo para a palavra aqui, para a gente... Lê de novo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, isso aqui é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual. Se com o meu coração eu acreditar e com a minha boca eu confessar, eu vou ter aquilo que eu falo, que foi dito. Marcos 11, que a gente já viu por 2 vezes nos vídeos anteriores, diz lá, em verdade te digo, que se disseres a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo será feito. Por que ele fala isso? Porque aqui está dizendo, se com tua boca você confessa e teu coração não duvida, você vai ter aquilo que você pediu. Vamos ler de novo. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, olha só, se eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, eu vou ter aquilo que eu
Pastor, mas como é que eu vou crer com o meu coração? Lembra, no vídeo anterior a gente falou, a gente primeiro recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus vem no nosso raciocínio, a gente se alimenta dela, até que ela desce para o coração. Desceu para o coração, essa é a fé verdadeira, é chamada a fé do coração. A fé do coração vem de quando ela desce no meu coração e eu pratico ela. Tiago 1:22 diz como? Não sei somente ouvinte, mas praticante da palavra. Então, quando eu pratico a palavra do Senhor, não é isso mesmo, Senhor? Eu vou fazer então, da forma como o Senhor disse, e pronto. E aí você vai caminhando, em cima da palavra que o Senhor fala para nós. Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, olha o versículo 10, marca na sua Bíblia, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, primeiro, com a boca eu confesso, com o coração eu creio, com a boca eu confesso. É isso que a palavra está falando. Aonde está a palavra? Vamos lembrar? A palavra está junto de mim. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então eu não posso deixar isso passar. Esses 3 versículos me dão todo um entendimento para que eu possa renovar a minha mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai pela transformação do vosso entendimento. Então transforma a forma de você pensar, para você pensar da maneira da palavra de Deus. A maneira da palavra de Deus é que tem que nortear a forma como eu e você pensa. Porque se a gente pensar direito, vai descer para o nosso coração direitinho. E se descer no nosso coração direitinho, nós vamos agir e falar da forma como Deus quer que fale. Vou dar só um exemplo para vocês bem rápido, mais à frente nós vamos falar sobre isso. Pedro, quando ele foi entrando na porta da Formosa, ele viu uma pessoa lá com uma deficiência, um aleijado, e ele pediu uma esmola, e Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. Olha para você ver. Quanta fé tinha no coração dele. Por que ele falou aquilo? Por que ele proferiu essas palavras? O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele falou essa frase toda, porque essa frase não proveio do que ele pensava, provinha do que ele cria. Ele cria dessa forma, por isso ele falou. Levante e anda em nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Levantou e andou. Ele creu naquela palavra, ele cria daquela forma. É assim que funciona. Quando eu creio com o meu coração. Você vê que coisa impressionante. Olha, quando a Bíblia fala sobre fé, a palavra fé é só um combustível, né? É aquilo que nos enche, é aquilo que vem assim e enche o nosso coração. Mas crer é outra palavra. Crer é um verbo. E todo verbo demanda uma ação. Quando você fala o verbo falar, é porque você falou. É uma ação de falar. Andar, uma ação de andar. Enxergar, uma ação de enxergar. Sempre tem uma ação envolvida quando o negócio é verbo. O crer é a mesma coisa. Crer é um verbo. O verbo demanda uma ação. Qual é a ação que tem que ter? A ação é, como nós vimos lá em Marcos, por exemplo, que a gente já citou o versículo, vamos usar ele mais uma vez, a Bíblia fala, em verdade te digo, que aquele que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fala aquilo que diz, tudo o que disser, e será feito. Olha bem que impressionante isso. A ação onde está? A ação não está quando o coração está cheio de fé. Está cheio de fé? Glória a Deus. Agora tem que ter o crer. O que é o crer? Eu vou dizer ao monte. Sai daqui e passa para lá. A hora que eu tiver essa ação, é o crer. Fé é o combustível, é aquilo que me aciona, mas o crer é aquilo que faz eu agir. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela pensou no coração dela, falou, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela pensou, que se ela ficasse pensando ia acontecer alguma coisa? Não.
Aí ela pegou e já foi, entre a multidão, já foi passando pela multidão, já foi andando pela multidão ali, até que ela chegou e tocou no manto de Jesus. Ora, ela não creu? Creu, ela teve ação em cima daquela fé que ela tinha. Ela tinha uma fé no coração dela e agiu em cima da fé que Deus tinha colocado no coração dela. Olha lá como ela foi agora, feliz. Ela chegou e foi curada na hora. A Bíblia fala que na hora que ela tocou no manto de Jesus, sentiu que o corpo dela foi curado depois de 12 anos sangrando. Ela foi curada naquele momento. Jesus falou assim, alguém me tocou. Tocou com um toque de fé, tocou com um toque de crer. Eu sei que se eu chegar até Jesus, nada vai impedir eu de ser curado, nada vai impedir eu de receber a bênção que eu tenho. Ah, pastor, mas você fala muito de cura, muito de libertação, mas o meu problema é o meu marido, é a minha mulher. Ele coloca na presença de Deus com fé. Coloca na presença de Deus com fé, Deus vai honrar a sua fé. Olha o que Jesus fala sempre para todas as pessoas. Ele fala assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé que fez a obra. O poder é meu, mas a tua fé que fez. Você foi responsável por essa obra que foi feita. Eu só te dei condição, te dei a palavra, te dei a fé que já foi dada a você desde o começo. Você decidiu agir em cima da fé que eu te dei e você foi vitoriosa. A Bíblia chega a dizer no livro de Isaías, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Ora, então, irmão, a gente não tem um Deus morto, não é um Deus que está distante, um Deus que está longe, que a gente fala assim, eu sei lá a hora que ele vai me ouvir, eu nem sei se ele está ouvindo o que eu estou falando. Não. Deus habita dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivente. Tudo que você precisa já foi dado, está em você. É a sua fé, a sua crença e a palavra de Deus. A única coisa que você precisa. Tem gente que fala assim, eu dependo de um homem, dependo do meu patrão, dependo disso. Não. Um homem com Deus é maioria. Eu preciso só de Deus. Com Deus eu sou maioria. Eu vou vencer em todas as áreas da minha vida. Por quê, pastor? Eu vou vencer porque Deus falou que eu venceria. E em tudo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pastor, mas as lutas vêm para você, vem para mim, vem para todos nós. Mas luta vem para um objetivo, a gente tem que vencer. A Bíblia fala, quem luta vence. Pastor, mas se não for desse jeito, o Senhor não está me deixando saída. Não estou mesmo, porque a palavra do Senhor, ela quer que se cumpra. Tudo aquela vontade do Senhor na sua vida. E a vontade do Senhor para você é que você seja uma bênção do Senhor. A vontade do Senhor é que você seja vitorioso. A vontade do Senhor não é você ser destruído. A vontade de Deus não é você ser derrotado. A vontade de Deus não é que o diabo saia cantando vitória toda hora, não. A vontade de Deus é que você cante a vitória para louvor do nome dEle. Ah, pastor, eu sei que eu falei muitos versículos, muitas coisas nesse vídeo aqui, mas eu precisava falar tudo de uma vez para dar o entendimento. Conforme os vídeos vão vindo posteriores a esse, a gente vai explicando cada partezinha dessa, se Deus assim nos permitir. E você vai vendo que não é uma coisa só de uma palavra ou outra aqui, não. A Bíblia está cheia de partes, de porções, e que fala que homens e mulheres de Deus usaram a fé verdadeira e tiveram grandes vitórias. E muitas vezes até causas impossíveis, que era impossível para o homem. Por exemplo, a de Gideão, que não foi com um exército de 30 mil, mas de 300 pessoas só. 300 homens foram. Com 300 pessoas, ele não tinha chance nenhuma com aquilo, numericamente, carnalmente falando, não tinha chance nenhuma, mas Deus deu um grande livramento para Israel pelas mãos dele. E eu podia falar tantas e tantas outras passagens.
E eu espero em Deus que esses vídeos a gente continue fazendo. Eu conto com a paciência de um irmão que me ajuda muito, do Mateus, e da Sarinha que está aqui comigo, que eles que mexem nos dispositivos, no celular aqui para mim fazer os vídeos. Eu conto com a paciência dele, mas enquanto a gente conseguir fazer, a gente vai falar dos fundamentos da fé. As pessoas vão ser curadas já. Nesses vídeos vão ter pessoas, pastor, eu usei esses princípios e fui curado, fui abençoado, meu casamento foi refeito, meus filhos voltaram à presença de Deus, eu construí uma família, pastor, eu prosperei. Vai ter muitos testemunhos, porque a fé é para tudo isso. A fé verdadeira, não o assentimento mental, não aquele achar que a gente tem muitas das vezes, a gente entende com a palavra de Deus e já sai agindo, ela nem desceu para o coração ainda. Ela nem desceu, a gente concorda mentalmente, mas a gente não desceu no coração. Então não desceu no coração, não vai acontecer nada. É por isso que muita gente, quando faz oração não acontece nada, fala assim, poxa, mas isso não funciona. Não, funciona sim. Funciona, é que a gente está querendo a fé mental. A gente vai falar disso mais nos próximos vídeos mais à frente. Nós vamos falar mais sobre a fé mental. Aquela fé que eu entendo, mas ela não desceu no coração. Eu não tenho ela como uma firmeza em mim. Então eu sou meio oscilante, tem hora que eu acredito, tem hora que eu vejo uma outra coisa, já a minha mente já começa a ser contaminada, eu já começo a ver, poxa, mas eu ouvi um médico falar, por exemplo, que essa doença que eu tenho não tem cura. Então você vê que a mente já começa a ser contaminada. Então por isso que a fé não pode ser mental, a fé tem que ser do coração. O coração é o espírito do homem. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso antes do homem ser salvo. É no Velho Testamento que isso está escrito. Agora, quando o homem nasceu de novo, como Jesus falou, o coração do homem não é enganoso não, ele está ligado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem nada de engano. O Espírito Santo tem nada de engano. É tudo que vem do Espírito Santo é bênção para a minha vida, para a sua, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha conseguido compreender essa palavra, que é muito importante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso, eu quero te agradecer, ó Deus, pela essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Meu Deus, nós queremos agir em conformidade com a Tua palavra. Nós queremos agir de uma forma, Pai Santo, a qual nós agradamos o Senhor. A Tua palavra diz que aqueles que se achegam ao Senhor, é importante que saiba que o Senhor existe e é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, nós confiamos nisso, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deixa essa palavra forte nos nossos corações, que a gente possa meditar nela todos os dias, que a gente possa se alimentar dessa palavra, meu Deus, e cada vez mais, meu Pai, a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.